Ontem, dia 17 de junho, a gente começou aqui o Seminário Internacional Resistência e Construção de Movimento, confrontando o neoliberalismo desde a economia feminista e os comuns. A gente começou amanhã justamente com esse confrontando o neoliberalismo, tentando entender o que é essa ordem mundial que a gente está vivendo hoje. A gente começou partindo do relato do que está acontecendo e das resistências em 4 países onde existem governos de ultradireita: Estados Unidos, a Turquia, Filipinas e, infelizmente, também o nosso Brasil. E a partir dessas experiências concretas a gente foi tentando entender o que é esse momento, que características eles têm. É um neofascismo, é um ultra-neoliberalismo, é uma repetição de fatos históricos que já aconteceram numa maior intensidade, ou é um movimento que tem uma característica própria, que a gente tem que aprender com a história, mas a gente tem que olhar para as nuances de cada país, para o que tem de similar e o que tem de diferente. De maneira geral, a gente achou que é importante caracterizar o que tem de específico nesse momento, porque isso nos aponta não simplesmente a repetir estratégias de luta, mas a construir estratégias novas. Então a gente foi refletindo o que tem de particular nesse momento nas relações de gênero. A gente sabe que esses governos todos de direita se utilizam do familismo e da imposição de papéis tradicionais às mulheres como coração da sua estratégia, mas a gente quer entender o que isso significa nesse momento, em termos de que esse familismo funciona da mesma maneira para as mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes raças e etnias, como é que combina a relação de gênero, classe e raça, como é que o privado e o público se estrutura em um momento de outra configuração tecnológica, outra configuração do espaço. Uma outra questão que foi bastante debatida foi a relação com o Estado nesse momento, um Estado que é controlado pelas corporações internacionais e que funciona para garantir, para dar segurança aos seus negócios e não para garantir segurança às pessoas, ao bem-estar das pessoas. Então, o que isso significa para nós em termos de estratégia? Como é que a gente lida com o Estado? Vira as costas ou a gente busca brechas, enfrenta? Bom, isso depende de cada lugar, mas é uma questão que foi debatida aqui. E o outro tema é a organização do trabalho nesse momento, inclusive com as mudanças tecnológicas. Se falou bastante desse processo de digitalização, né, da grande quantidade de informação reunida nos Big Data, quer dizer, todo esse processo da informatização e da coleta enorme de informação sobre nós, que isso está estruturando, inclusive, a forma como o trabalho é organizado, influenciando não só a vida de quem está inserido nesse tipo de mercado de trabalho, mas no conjunto da população, né? Então, até se comentou aqui do caso do mercado informal, das trabalhadoras do mercado informal, que vivem uma perda de clientes pelo aumento do comércio digital. Bom, aí frente a isso, né, buscando caracterizar o que tem esse modelo de específico, o que deve ser a nossa estratégia, a nossa resistência, esse debate vai continuar, mas já se afirmou que é importante a gente fortalecer o trabalho de base, a luta de base, a conexão com as pessoas nas comunidades e processos de aliança. E uma reflexão interessante que se falou é que em todos os países tem acontecido muita mobilização, mas não necessariamente relacionado com um processo de organização que vai acumulando forças. Então, como é que a gente pode seguir nos mobilizando, seguir resistindo, mas ir construindo organizações sólidas que reagem à vida de outra maneira? Bom, isso foi de manhã. Na parte da tarde a gente já foi discutindo, já fazendo uma passagem para as alternativas que a gente vai construindo, a partir da fala de 3 movimentos internacionais, a Via Campesina, Amigos da Terra Internacional e a Marcha Mundial das Mulheres. Então, desde o internacionalismo e desde a economia feminista, que alternativas essas que a gente vai construindo. Teve interessante que uma companheira curda que está aqui falou que em curdo a palavra economia é abori, espero que eu tenha falado certo, abori, que quer dizer também organizar a resposta às necessidades de forma coletiva. Então aproximou muito o tema da economia à resposta às necessidades concretas que a gente tem. E essa forma de dizer que é uma resposta conjunta
também relaciona a economia com a política, quer dizer, a gente vai respondendo às necessidades concretas e ao mesmo tempo construindo esse sujeito coletivo que reflete que necessidades são essas, que prioridades são essas e como a gente vai responder a elas. Então, bem, a gente chegou nessa ideia de que não se separa a economia e a política, que a partir de exemplos concretos, né, da afirmação da soberania alimentar como um jeito da gente resolver o que a gente come, a gente está conectando desde a forma como é que a gente planta nas nossas comunidades, como é que a gente produz a comida, no âmbito mais local, até as políticas em âmbito internacional. E dentro disso tudo também a importância de fortalecer as mulheres, de manter uma luta muito forte para garantir espaços de segurança para as mulheres, espaços de segurança para a gente poder expressar nossa vontade, nosso desejo, nossas alternativas e lutar contra a violência contra as mulheres. Porque é a gente criando esses espaços de liberdade que a gente vai conseguir afirmar essas alternativas que são para o conjunto da humanidade. Tá bom?